Bom, agora, né, neste terceiro vídeo, né, desta videoaula, vamos abordar também uma pergunta que nós temos interesse de responder, que é essa aqui. Será que existe uma relação entre vetores pitagóricos e pontos racionais em S1? Essa é uma relação que nós queremos establecer entre vetores pitagóricos y puntos racionales en S1. De esa yo te lembro aquí, pues S1 corresponde a circunferencia centrada en 0, 0 y rayo 1. Digamos que esa ahí sea circunferencia centrada en 0, 0 y rayo 1. Digamos que esa sea ahí. O sea, serían todos esos puntos del plano cartesiano cuya distancia 0, 0 siempre es 1. Y tú tienes un punto racional, ¿tú qué es un punto racional? Es un par, tu plano cartesiano con ambas entradas siendo números racionales. Y en los primeros vídeos de este curso establecimos una receta para encontrar todos los racionales que están en un círculo unitario, esa circunferencia centrada en 0, 0 y rayo 1. Básicamente nos concentramos en un arco de circunferencia. Ese arco de circunferencia que conectaba los pares 1, 0 con un par 0, 1, que nos indicamos pelo por norte. ¿Y qué fue un raciocinio para determinar todos los puntos racionales en el círculo unitario? Entonces, básicamente nos determinamos todos los puntos racionales que estaban o que están en ese arco de círculo. Todos. ¿Y cómo que nos establecimos eso? ¿Cómo que eso fue construido? Bueno, nos construimos esos puntos racionales a partir de rectas secantes a circunferencia pasando pelo por norte. Construimos todas esas rectas secantes pasando pelo polo norte de la circunferencia. Fueron construidas todas. Bastaba pegar M en ese intervalo aquí entre menos 1 y 0, ¿no? Si era aberto, foi fechado, não estou lembrando. Beleza? Então, assim que nós construímos todos os pontos racionais no círculo unitário, que é esse um aqui. Aí nós estudamos, né, uma pergunta que surgiu de um aluno aí, que dizia, não, mas porque a construção não era, parece evidente graficamente, mas na hora de fazer conta foi um pouquinho trabalhosa, né? Então um aluno propôs foi, mas por que não? Porque não é mais fácil, por exemplo, ele falava assim, digamos, normalizar a vetores do plano cartesiano. Porque lembra que se tu tem um pontinho aqui, e esse pontinho é a cabeça de um vetor ancorado, ou seja, um vetor com P em zero, esse vetor aí, o comprimento desse vetor é maior do que 1. A cabeça deles não toca a circunferência, beleza? Então, a ideia do estudante era, por exemplo, normalizar, porque a normalização de um vetor, digamos, se esse vetor aqui é U, o normalizado seria norma de U vezes U vetor. Entonces sería aquí un vector V, digamos que es aquí un normalizado. Entonces nós podemos normalizar siempre un vector multiplicando pelo número 1 sobre o comprimento dele. Y eso faz con que cualquier vector diferente de 0 de alguna forma fique na circunferencia. O sea, nós podemos o comprimir o vetor ou esticar ele
de tal forma que a cabeza sempre fique na circunferência. Por exemplo, se eu tenho aqui esse aqui, W, nós podemos esticar ele, né? De tal forma que a cabeça, né, de um vetor assim construído paralelo a ele, né? Vamos chamar isso aqui de W barra. Esse W barra se construye a partir de qué? Do producto de un vector W multiplicado por 1 sobre el comprimento de W. Eso hace con que un nuevo vector así producido por esa multiplicación pique la circunferencia. Entonces, él me daba un ejemplo. Él me daba, normaliza todos los pares del plano cartesiano con entradas enteras positivas. Por ejemplo, si tú normalizas 3 4, o sea, si tú normalizas ese vector aquí, o si tú normalizas ese vector ahí, V me da un racional. A norma de U me da 3 quintos, 4 quintos. No es verdad. Aquí, norma de U sería raíz cuadrada de 3 cuadrado, 4 cuadrado. Eso te daría 9 más 16, te daría 20, 25, ¿no? Raíz cuadrada de 25 se te daría 5. Y por tanto, U normalizado es un punto racional no círculo unitario. Este monstruo de GeoGebra. Aquí tú tienes un círculo unitario, ¿no? Tú tienes un círculo. Aquí cualquier vector de un plano, ¿no? Ya te concentra aquí. Cualquier vector de un plano. Un comprimento de ese vector es mayor do que 1. Y yo puedo, ¿no?, construir un vector paralelo con ese aquí que fique en la circunferencia. Entonces, yo comprimo o vector. Y comprimir significa multiplicar o vector. Multiplicar ao vector dado, ¿no?, por un número 1 sobre a norma de ese vector, o sea, el tamaño de ese vector. Así, un vector producido, ese vector tú estás viendo una tela con cabeza D. Ahora, olha só. Então, vou tirar aqui. Então, opa, cadê o pontinho? Eu apaguei o pontinho? Apaguei o pontinho. Aqui, ó, esse vetor. O comprimento dele não é 1. A cabeça desse vetor não toca a circunferência. Mas eu posso construir um vetor paralelo com ele, né? Que de fato tenha a mesma orientação do que ele e que toque na cabeça dele. Opa, não quero isso, eu quero isso. Beleza. Esse aqui, cabeça dele. Eu construo esse vetor aqui. Entonces, ese vector ahí construido, paralelo con el vector inicial, y el comprimento de él si es 1. Entonces, de fato, cualquier vector do plano fica na circunferencia. O sea, cualquier vector do plano puede ficar na circunferencia. ¿Cómo así puede? Yo puedo construir un vector paralelo con ese dado que de fato tenga comprimento igual a 1. Então, segundo isso, né, o aluno falava de que, então bastava, para construir os racionais no círculo unitário, bastava, e mais especificamente nesse arco de circunferência, bastava pegar pares no plano cartesiano com entradas ambas enteras positivas e normalizar. O exemplo que ele dava era o ponto 3, 4. O sea, aqui entrada I, 3, aqui J4, 4. Dessa vez se pega aqui, 4. 3, 4, né? A ideia é esse pontinho aqui, 3, 4. Se tu normaliza esse carinha aí, ó, esse carinha é esse vetor aqui. Bom, tu normaliza esse cara. Opa, ó. Pac. Se tu normaliza esse cara,
un normalizado es ese aquí. Y ese aquí tiene entradas, digamos, 0,6, 0,8, ¿no? Que es un punto racionado. Sería 3 quintos y aquí 4 quintos. ¿No? Mas no es verdad que todo vector normalizado, o sea, que se construye a través de un punto con entradas ambas enteras positivas, resulte un punto racionado. Por ejemplo, si tú botas 2, 1, así, aquí 2, y tú botas aquí 1, no es verdad, no es verdad que, o sea, que ese vector aquí tiene comprimento mayor do que 1, más un normalizado dele, cae en la circunferencia, más no es un punto, no es un punto racional, como podemos enxergar. Entonces, tomo uma foto y yo voy a colar lá. No es verdad. Então vamos lá, eu vou mostrar de novo, né? Então não é verdade, mas de fato não é verdade. Não é verdade que o normalizado, não é verdade em geral, que dado A, B, se tenha que eh, não é verdade que o vector normalizado de un punto con ambas entradas enteras positivas resulte un punto racional. Entonces, no es verdad. En general, no es verdad eso. Entonces, tenemos esa figura aquí. Entonces, digamos, aquí está un punto AB. Aquí está en... Y no es verdad de que ese aquí, ese vector normalizado, sea un punto racional. Ejemplo disso, né? Um contra-exemplo, né? Ou um não-exemplo. Então, pega U igual a o vetor O, 2, 1. Então, esse vetor aqui. Ó. A cabeça desse vetor é 2, 1, né? Agora, o vetor normalizado seria a multiplicação de 1 sobre o tamanho de U, que nesse caso é raiz quadrada de 5. E aqui 2, 1. E isso aqui te dá, evidentemente, um ponto que no es racional. Te da un punto de circunferencia, pero ese punto no es un punto racional. Eso aquí y eso aquí no es un par racional. No, esto es racional. Entonces, eso aquí no es un punto racional. Lembra que ese que doy, sé que veces que. Beleza. Então, na verdade. Essa pergunta seria, bom, será que é uma condição? Será que podemos colocar uma condição? Ou seja, alguma condição sobre AB tal que esse cara aqui seja um ponto racional, esse cara aqui, tá ok.
esse cara aqui seja um ponto racional. Podemos colocar una condición. La respuesta es sí. Podemos sí colocar una condición. ¿Cuál sería esa condición? Condición. Entonces, la condición que debemos imponer es que las entradas do par escolhido en Z2 eh, a suma dos cuadrados das entradas desse par tem que ser um quadrado perfeito. Um quadrado perfeito. Ou seja, devemos impor que a cuadrado más b cuadrado seja un cuadrado perfecto. Si nós impomos isso, é claro que o vetor normalizado, né, do vetor AB resulta ser um ponto racional. Né? Isso equivale aqui a falar que existe, né? Existe n natural, tal que isso aqui seria n quadrado, sendo n natural. Beleza? Então, de fato, nós temos que pegar A, B, sendo que a suma dos cuadrados das entradas desse vetor seja um quadrado perfeito. Então, pegue a B, pegue aqui a B, pegue a B, de, tal que a cuadrado más b cuadrado seja un cuadrado perfecto. ¿Qué significa eso geométricamente? Voy a pegar ese diseño aquí. Copiar. Entonces, geométricamente eso significa que ¿qué? ¿Verdad? Geométricamente eso significa que por aquí, o sea, que ese cariño ahí eh, es un punto de una circunferencia de rayo un natural. O sea, vamos a ver si sale un negocio. Bueno, desculpa ahí, fica un poquillo feo, ¿no? Tenemos dos circunferencias concéntricas, centro de las, y resulta que es aquí n. El rayo de esa y es n, ¿no? Entonces, esa aquí sería circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a n cuadrado. Entonces, a partir de ese raciocinio dual 1, ¿no? Nos establecemos una conexión entre puntos racionales del círculo unitario y vectores pitagóricos. ¿Por qué? Veamos por qué. Esa circunferencia que tú estás viendo ahí, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual a n cuadrado. De facto, es a proyección, esa circunferencia aquí, es a proyección, esa circunferencia aquí, a proyección da intersección do cone duplo, ¿no? X cuadrado más y cuadrado menos c cuadrado igual a 0 con u plano z igual a n. Entonces, eso, ese puntinho AB en Z2 más, ¿no? Tiene la propiedad de que él está en una circunferencia centrada en 0, 0 y con rayo un número natural, ¿no? Entonces, de facto, esa circunferencia es la proyección, ¿no? De un cone con intersección de un plano igual a Zn, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una conexión interracionales con vectores pitagóricos. ¿Por qué? Ah, beleza. Tú tienes ese vector aquí. Ahora tú normalizó. Un normalizado, digamos que un normalizado es D, o sea, un vector OD, y note que D ese cariño aquí. A sobre A cuadrado más B cuadrado. Aquí es B
A cuadrado más B cuadrado. Y ese cara aquí es A sobre N, B sobre N un número natural. E agora o que tu faz? Bom, esse pontinho tá aqui, né? O pontinho com esse pontinho aí. Nós podemos também enxergar esse um como sendo o quê? A projeção. Projeção da intersecção do cone com o plano. Isso é igual. Esse eu te mostro aí, o que eu estou querendo te dizer. Lo que tú quiero te decir que, bueno, en vez de pensar en esas circunferencias grandonas, ¿no? Yo me concentrar en la circunferencia S1. ¿No? Entonces, que o pontinho cai, o D, é esse aqui. E agora, esse S, né? Se eu levanto esse pontinho, levantando esse pontinho, né? Esse pontinho em R3, tem essa cara aqui, AN, BN, 1. Eu vou fazer os desenhos agora. E aí, uma vez que tu tem esse pontinho aí, no R3, agora tu multiplica. E aí, tu tem um terno pitagórico. Então, uma vez que nós conhecemos os pontos racionais do círculo unitário, nós levantamos o círculo unitário, e esse pontinho, né, que é a cabeça do vetor normalizado, multiplicamos por n. Esse eu te mostro o GeoGebra para que tu entenda o que eu quero fazer. Bom, então essas circunferências aqui, como te disse, né, assim produzidas, essas circunferências assim produzidas, elas são, né, aqui, ó, tu vendo aqui em R3, são projeções. Eu vou tirar esse vetor vermelho. Vou tirar esse cara aqui. Tirar esse cara aqui, não sei. Quem é esse aqui? Atrapalhando o desenho. Bom, vou me concentrar aqui. As circunferências aqui são, ó, pá, 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 pá. São projeções, né, das intersecções entre o cone e um plano. O plano com essa equação, C igual a N. Mas não necessariamente... Aqui, ó. Não necessariamente, estou te falando, por exemplo, esse pontinho aqui, 2, 2, ele é um pontinho 2, 2, mas não necessariamente essa circunferência aqui tem um raio, um número natural. Só temos circunferência com raios naturais se o ponto que tu pegue tem a condição de que a suma dos quadrados das entradas desse par te dá um quadrado perfeito. Nesse caso aqui não, porque 4 más 4, 8, né? 8 não é um quadrado perfeito, beleza? Então, nesse caso, por exemplo, mas a ideia é que essa circunferência aqui embaixo, né, é a projeção desse cone, né, com um plano sendo igual que, com equação cartesiana igual ao raio dessa circunferência, que nesse caso o raio não é um número natural, beleza? Ok. Mas qual é a ideia? A ideia é a seguinte, ó. Então aqui esse é um. Então, suponha que o ponto que tu pegue, né, é esse ponto aqui. A sobre N, B sobre N é um ponto na circunferência e é um ponto que é racional, beleza? Agora, o que tu vai fazer? Tu levanta essa circunferência. A R3, como assim? Tu podes pensar essa circunferência como sendo a projeção do cone, aliás, o cone desse cone aqui com o plano C igual a 1. Esse pontinho aqui que tu está vendo na tela é o pontinho E
él se identifica con ese terno aquí, A sobre N, sobre B sobre N, pum, el S. Agora tu faz o quê? Agora tu multiplica. Lo que te estoy falando es que ese aquí es S1. Esse aqui é esse. Agora, essa curva aí é de fato a projeção da intersecção entre o cone e o plano. Aqui está o plano, né? C igual a 1. Aqui está parte do cone. Né? Parte do cone, estou falando aqui, é Z maior ou igual que zero. Y ese cone y ese plano se intersectan en esa circunferencia. Esa circunferencia, de facto, cuando tú proyectas el no, o plano XY, te da eso aquí. Bueno, y ese puntinho aquí es un puntinho da forma AN, BN, 1. ¿eh? Ahora, cuando tú multiplicas ese puntinho por N, tú tienes un terno pitagórico. ¿eh? Un terno pitagórico. ¿Ok? Y eso que nós vamos a hacer, ¿no? A partir de ese criterio, ¿no? Vamos a establecer una relación entre ternos pitagóricos primitivos y puntos racionales no arco de circunferencia que liga un zero con o polo norte. Beleza? Então é isso. Eu vou voltar o PDF. Isso que nós queremos estudar agora, né? É uma relação entre ternos pitagóricos primitivos e pontos racionais na circunferência. Porque, de fato, si nós encontramos un terno pitagórico, digamos que ese aquí sea pitagórico, ¿no? Si nós dividimos o sea, si nos multiplicamos ese terno pitagórico por la tercera entrada, tenemos aquí AC, BC y 1. Entonces, un punto en el que está en esa circunferencia aquí, producida por la intersección entre un cone y un plano. Y ahora ese puntinho, ¿no? Cuando nos deseemos, ¿no? Ele cai aqui, ó. Ele cai na circunferência. A, C, B, C. Ele é um ponto da circunferência e é um ponto racional. Então, será que a pergunta que ficará para a próxima aula, será que há uma relação entre esse conjunto aqui e os vetores em PV? Sim, mas isso ficará para o próximo vídeo. Muito obrigado.